Nós vamos trabalhar agora o regime jurídico da administração pública. Regime jurídico é um conjunto de direitos e obrigações. Qual é o conjunto de direitos e obrigações que rege a administração pública brasileira? A regra é que ela vai atuar sob o regime jurídico de direito público. No direito público, nós temos regras em que o Estado vai agir em posição de supremacia em relação ao particular. Então, ele está defendendo o interesse da coletividade, que se colide com o interesse individual, vai prevalecer o interesse da coletividade. São ramos do direito público: o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, o direito eleitoral, o direito processual e por aí vai. Agora, existem regras no direito que vão tratar as partes em relação de igualdade. Elas são tratadas na mesma posição, numa relação horizontal, sem que uma tenha privilégio em relação à outra. Esse seria o direito privado, direito civil, direito empresarial. A administração pública, em regra, atua no direito público com uma supremacia sobre o particular. Mas existem momentos que ela pode praticar atos no direito privado. Imagine a União fazendo um contrato de locação, ou a União pegando um empréstimo a um banco, ou a União fazendo um seguro de determinados bens que ela possui. Ali ela vai estar atuando no direito privado. A Caixa é uma empresa pública, porém, ela é privada, mas quando ela faz concurso público para os seus servidores, ela atua no direito público. Quando ela faz licitação para suas compras, obras, serviços, ela atua no direito público. A conclusão que a gente chega é que o regime jurídico da administração é híbrido. Ora ela atua no direito público, ora ela atua no direito privado. Ao conjunto de regras, direitos e obrigações da tutela da administração no direito público, e só o público, o Bandeira de Mello denominou de regime jurídico administrativo. Então, regime jurídico da administração pública é um gênero. Regime jurídico administrativo é uma espécie. É uma das formas da atuação do Estado no direito público. Toda vez que essa expressão aparecer em prova, e ela vai aparecer muito em prova, regime jurídico administrativo, vocês podem ler como se a questão tivesse escrito regime do direito público. Isso vai facilitar em muito a vida de vocês para resolver a questão. E o professor Bandeira de Mello diz que esse regime ele deve ter por base dois princípios que vão sustentar um equilíbrio da atuação da administração pública. De um lado, a administração vai agir com a supremacia do interesse público, que justifica os privilégios, as prerrogativas que o Estado possui. De outro lado, a administração ela tem a indisponibilidade do interesse público. Ela não pode dispor do interesse público para proteção da coletividade. E aí vai ser o fundamento das limitações que o Estado possui. Então, vamos ver um exemplo. A desapropriação. Pela supremacia, o Estado pode chegar e me obrigar a vender a minha casa para construir uma escola pública. Isso é prerrogativa que ele tem, privilégio. Mas se ele está desapropriando a minha casa para a construção de uma escola pública, agora ele vai ficar obrigado a construir a escola pública. Ele não pode mais abrir mão desse interesse. Essa obrigação da construção seria o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, veja bem, supremacia, prerrogativa, privilégio, desapropriação. Indisponibilidade é dever, é limitação, ter que construir a escola pública. E aí ele vai concluir dizendo que todo o poder que a administração tem corresponde também a uma obrigação, a um dever. Então, sempre que ela tiver um privilégio, em contrapartida, ela tem uma obrigação perante a coletividade. Se numa questão de concurso eles perguntarem quais seriam os dois pilares, as duas bases do regime jurídico administrativo, essas seriam as respostas: supremacia e indisponibilidade. Nós vamos trabalhar agora os princípios básicos da administração pública brasileira.
A Constituição Federal enuncia no artigo 37, caput da Constituição, que a administração deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para gravar esses princípios, a gente usa a palavrinha LIMP, denominando os princípios supracitados. Então, se a gente conferir aqui no artigo 37, ele enuncia a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além desses princípios constitucionais, nós vamos encontrar mais 14 princípios em legislação infraconstitucional, em leis ordinárias, incluindo a Lei 9784, que regulamenta o processo administrativo federal, e vamos encontrar também na doutrina. Juntando todos os princípios da administração, nós encontramos 19 princípios básicos da administração pública. A primeira regra que a gente vai aprender para estudar os princípios é que quando o enunciado de uma questão se referir a princípios, nós devemos ficar atentos se a questão quer um princípio constitucional ou se ela está se referindo a qualquer princípio da administração. Então, quando o enunciado se referir a um princípio constitucional ou expresso, a resposta para o enunciado só pode ser o LIMP. Qualquer outro princípio que aparecer na questão vai ser considerado incorreta a resposta. Porém, se o enunciado falar em princípios básicos da administração ou princípios da administração, nós podemos aceitar qualquer um deles. Provavelmente o erro vai estar na conceituação que for apresentada. Então, esse é o primeiro ponto que o candidato deve ficar atento à banca, né, quando ela oferecer uma questão sobre princípios. Um outro desafio que a gente tem para aprender os princípios é que, muitas vezes, a banca vai contar ali uma historinha no enunciado e a nossa vontade é de marcar todos os princípios como corretos. Por exemplo, se a questão se refere ao nepotismo, que é a contratação de parente até 3º grau, segundo aí a súmula vinculante do Supremo, para cargo em comissão ou função de confiança. E aí eles questionam qual o princípio é violado. No primeiro momento, a gente poderia marcar princípio da finalidade pública, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da legalidade, e por aí vai. Só que nós estamos trabalhando para um concurso que vai questionar a questão de múltipla escolha. E, em se tratando de múltipla escolha, nós temos que descobrir o princípio que está sendo mais violado ou menos violado naquela questão. Então, a dica, dentro de todo esse conteúdo que a gente vai trabalhar agora, que são os princípios da administração, é perceber o mais. Por quê? Eu tenho uma resposta só para marcar. E a gente não pode ficar, digamos assim, filosofando muito. A gente precisa ser bastante objetivo dentro desse critério. Eu vou procurar passar para vocês as conceituações, bem como as dicas referentes aos princípios da administração. Comecemos a trabalhar pelos princípios constitucionais da administração pública brasileira.